Decomposição por Rainflow. E estamos nos aproximando do fim, porque faltam 2 assuntos apenas. Se a gente fizer uma análise, a gente falou sobre a introdução, onde a gente tratou toda a parte inicial de fadiga, mostrei uma evolução histórica, daí falei sobre a formulação de Baskin, que acabou virando meu primo depois, que se trata de um modelo de previsão de vida. Aí mostrei para vocês como pegar o SN do CP e depois fazer a correção para achar o SN, que é uma propriedade local da peça. Daí a gente falou sobre carregamentos puramente simétricos, que a tensão média é igual a 0. Daí a gente removeu essa hipótese simplificadora, passamos para carregamentos assimétricos, que ao mesmo tempo tem a tensão alternada e a tensão média. E aí na aula passada eu falei para vocês sobre o critério de Morrow, uma vez que eu já tinha falado sobre o critério de Baskin, e esses 2 critérios correspondem aos 2 modelos de previsão de durabilidade que nós temos nessa disciplina. E agora, de maneira mais simples, a gente tem aí o bloco número 1 do nosso algoritmo, que fala sobre pegar o SN do CP e corrigir para o SN local da peça. Daí o bloco número 2 trata da natureza de qual tensão atua no local da peça. O bloco número 3 trata de fazer análise de falha, seja análise de falha para vida finita ou para vida infinita fadiga. E se for vida infinita fadiga, eu apresentei na última videoaula, na verdade na penúltima, Soderberg, Goodman e Gerber. E aí sim, na aula passada, eu te mostrei o novo critério, que é o critério de Morrow. E agora a gente tem 2 critérios para a gente calcular a fadiga caso o coeficiente de segurança seja menor do que 1. O objetivo do algoritmo de Rainflow vai entrar aqui, ele vai ser o primeiro passo do bloco número 3. Então confere aí o que a gente vai tratar a partir de agora. Até esse momento na disciplina, se você se deparasse com essa situação, é um trem de pouso, e eu peguei e estou te mostrando a força no cilindro, é uma força real, medida, e a força tivesse esse comportamento em termos de variação ao longo do tempo. Normalmente o que você aprendeu até agora é que você sabe que peças e componentes reais estão sujeitos a carregamentos que são assimétricos e muitas vezes complexos. Se a gente tivesse que tratar esse exemplo que eu estou te mostrando, a gente certamente empregaria um tratamento matemático composto por identificar os carregamentos máximos e mínimos, ou seja, esse aqui seria o carregamento máximo e esse aqui seria o carregamento mínimo. Com essas informações, a gente pegaria os fatores de concentração de tensão, KT, Q e KF, para calcular as tensões média e alternada, que mais ou menos de maneira ilustrativa seria alguma coisa nesse estilo. Calcularia a média e daí calcularia a alternada. Para usar essas 2 informações em algum dos critérios de fadiga, que seriam Gerber, Goodman ou Soderberg. Daí, ao aplicar o critério de fadiga, caso o coeficiente de segurança fosse menor do que 1, a gente teria que estimar qual a durabilidade dessa peça. E aí a gente usaria os critérios de Morrow ou o critério de Baskin. Sempre serão informados no enunciado. E aí vinha uma reflexão muito importante. Você concorda com essa abordagem? Quando eu te pergunto se você concorda com essa abordagem, é o seguinte, em você pegar só e somente só os valores máximos e os valores mínimos. Você não concorda comigo que se a gente só pegar o máximo e o mínimo, a gente está desconsiderando absolutamente todo o restante, toda a flutuação e toda a variação que tem nesse interim? Meu questionamento reside no seguinte aspecto: a gente não vai perder qualidade porque o tratamento de pegar só o máximo e o mínimo, ele desconsidera todo o restante que está no meio. E por causa disso, pegar só o máximo e o mínimo, eu estou dizendo que essas 2 coisas aqui podem ser iguais. Então, para essa abordagem que eu acabei de inventar, esse carregamento verde que eu estou fazendo aqui junto com vocês, pegando o valor máximo, ou seja, passando pelo valor máximo e ficando no valor máximo praticamente o tempo todo, ele vai ter a mesma abordagem, os mesmos resultados de um carregamento que faz alguma coisa como essa que eu estou te mostrando aqui. Ele vem durante um tempo, ele fica pouquíssimo tempo lá em cima, e daí vamos supor que ele continue aqui embaixo. Esses 2 carregamentos, através dessa análise conservadora de pegar só o máximo e o mínimo, na verdade nem conservadora, essa análise errada, simplificada, de só pegar o máximo e o mínimo, minha abordagem vai tratar esses 2 casos iguais, e a gente sabe que eles não são iguais. E é para isso que serve o algoritmo de contagem de Rainflow. Ele é utilizado na análise de dados de fadiga para reduzir um espectro de tensão variável, como é aquele caso, como é o caso desses espectros que estão aparecendo para vocês, reduz esse espectro de tensão variável para um conjunto equivalente de reversão de tensões que sejam simples. O método de Rainflow, ele extrai sucessivamente os ciclos de interrupção menores de uma sequência. Esses ciclos, eles modelam o efeito de memória do material que é observado nos ciclos de esterese de tensão e deformação. Então a metodologia de Rainflow vai servir para pegar uma variação como essa aqui, essa aqui é um sinal real, e tratar esse sinal em ondas harmônicas de tal maneira que a gente consegue fazer a análise de fadiga.
Essa simplificação, ou seja, pegar um conjunto de dados complicados como esse que está aparecendo aqui na tela, permite que a vida em fadiga de um componente seja determinada para cada ciclo de rainflow. Daí a gente vai usar a regra de Palm-Green Miner, que eu vou te apresentar na sequência, para calcular qual que é o dano acumulado em cada um dos ciclos. E a gente também pode tentar estimar a vida em fadiga da peça ao desenvolver uma equação de crescimento da trinca para calcular qual que é o incremento da trinca. O algoritmo de rainflow foi desenvolvido por dois cientistas japoneses em 1968 e nesse ano ele foi apresentado em um artigo lá no Japão. Daí em 1974 esses dois cientistas fizeram uma apresentação em inglês para Dowling e Morrow, já nos Estados Unidos. Daí o Dowling se juntou com outro pesquisador e apresentou em 1982 um artigo para essa revista de fadiga que é muito famosa. E desde então esse método foi incluído como um dos algoritmos de contagem de ciclo de fadiga na norma ASTM E1049, que foi publicada em 1985. O nome da norma é Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis. Treinei o inglês aqui várias vezes para poder dar certo. A parte interessante é que existem vários algoritmos que podem ser usados para identificar os ciclos de carga que causam fadiga. O algoritmo de rainflow foi proposto por esses dois pesquisadores japoneses ao observarem o fluxo de chuva nos telhados dos pagodes japoneses. Só para deixar claro, a palavra pagode, a acepção mais famosa dessa palavra no Brasil está relacionada com o estilo musical. Mas, na verdade, pagode é uma palavra que descreve um pavilhão que tem uma construção típica, onde os povos orientais cultuam seus deuses. E aí o método de rainflow consiste em analisar o fluxo que a água da chuva percorreria nos telhados dos pagodes. As regiões para onde a água não vai fluir identificam os ciclos de fluxo de chuva que são vistos como uma interrupção no ciclo principal. Daí eu vou apresentar em forma de texto um resumo do que eu mostrei para vocês até agora e no próximo vídeo eu vou te apresentar o algoritmo de rainflow.